Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje nós faremos a resolução deste exercício número 1 da disciplina de transporte e distribuição de energia elétrica, né? Desde já, para você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo, né? E ative também o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo novo. Então este é um exercício, né? Quando aborda-se acerca de fundamentos de análise de redes elétricas. Então, sem mais demoras, né, vamos ao que interessa. Então, como vemos aí, o exercício número 1 diz o seguinte: a tensão, né, instantânea, temos aí tensão, é igual a 141,4 seno de ômega t, né, ômega é a velocidade angular. Então, é aplicada a uma carga constituído por uma resistência de 10 ohm em paralelo com uma reatância indutiva de 3,77 ohm. Então aí pedem para calcular a potência instantânea absorvida pela resistência e pelo indutor. E também calcule a potência ativa reativa absorvida pela carga, assim como o fator de potência. Então, vamos à resolução, pessoal. Então, primeiro, nós temos aqui, vamos ter um circuito equivalente desta natureza, onde teremos aqui a nossa fonte de tensão, né? Aqui teremos a nossa fonte de tensão. Então, nós aqui vamos ter a nossa resistência, né? Teremos a nossa resistência aqui, que estará associada em paralelo com a nossa fonte de tensão, né? Então, teremos um esquema deste. E também, pelos dados, nós teremos a nossa reatância, né? A nossa reatância indutiva aqui. Teremos a nossa reatância indutiva também, que estará em paralelo. Aqui teremos a nossa reatância indutiva. Então, pelos dados, nós fomos dados que a resistência é igual a 10 ohms, né? E a nossa reatância será J 3,77 ohm. Então, a nossa reatância nos deram o valor de 3,77, mas como nós sabemos que é uma reatância, então temos que escrever desta forma J, né, para mostrar que está na forma complexa. Então, e agora, o próximo passo é traçar o sentido de circulação, né, da corrente. Então, aqui o que vai acontecer, nós teremos aqui uma corrente, né, que será a corrente total, né, do circuito. E também nós vamos ter aqui corrente que vai passar aqui nessa resistência, né? Aqui vamos ter corrente da resistência. E aqui também nós teremos a corrente que passa, né, na indutância. A corrente que passa na indutância. Então, após representarmos o esquema equivalente, nós vamos ter que determinar o valor da tensão, né? Ou seja, o fator tensão, né? Então, nós sabemos que e temos que converter, né, de modo a estar na forma complexa, né? Mas temos que dividir, né, por raiz quadrada de 2. Então nós vamos ter o seguinte, que o fator, né, vamos escrever aqui, o fator tensão tem um valor. Então teremos que aqui a tensão complexa será igual ao quê? Vamos nos dados, né? Nos dados nós fomos dado um valor da tensão na forma instantânea, né? Que é 141,4 cosseno de ômega t. Então vamos levar esse 141, né? Vamos levar esse 141, vamos dividir por raiz quadrada de 2. Então aqui teremos 141, né, 4 sobre raiz quadrada de 2, né, no ângulo de 0 graus, visto que não temos o ângulo. Então, dividindo isto aqui, né, por raiz quadrada de 2, nós teremos que a tensão será igual a 100, né, no ângulo de 0 graus volts. E agora vamos determinar a corrente, né? Vamos determinar a corrente que passa aqui na resistência. Então, nós vamos ter o seguinte, que a corrente, né, da resistência será igual, a corrente da resistência será igual à tensão complexa, esta que nós determinamos, sobre a resistência, né? Usando a lei de Ohm. Então aqui nós vamos ter 100,
né, no ângulo 0 sobre a resistência, que é igual a 10 ohms. Então isto vai nos dar o valor da corrente de 10, né? O valor da corrente de 10 no ângulo de 0 graus, amperes. E agora vamos determinar também a corrente que passa por esta indutância, né? Então teremos o seguinte, que a corrente que passa pela indutância será igual à tensão complexa que nós determinamos, né, sobre a indutância. Visto que é indutância, então terá JXL, que é reatância indutiva, né? Então aqui nós vamos ter 100 no ângulo de 0 graus sobre, então a nossa reatância indutiva aqui é esta, J3,77. Então nós devemos converter isto aqui, né, na forma polar. Então convertendo para a forma polar, nós teremos que será igual a 3,77 no ângulo de 90 graus. Isto será igual a, vamos dividir isso com a máquina, nós vamos ter o seguinte, 26,53 no ângulo de menos 90 graus, né? Amperes, corrente que passa pela indutância. E agora vamos determinar a corrente, né? A corrente total, que é o somatório das duas correntes, visto que estamos numa associação em paralelo. Então a corrente total, que é esta, será a soma da corrente na resistência e a soma da corrente na indutância. Então aqui nós vamos escrever aqui que a corrente será igual, né, a corrente que passa pela resistência mais a corrente na indutância. Então isto vai nos dar o seguinte, vamos somar aqui essas duas correntes. Então teremos 10, que é a corrente que passa na resistência no ângulo 0, mais 26,53 no ângulo de menos 90 graus. Então somando isto aqui, teremos que a corrente será igual, né, a 28,35 no ângulo de menos 60 e 9,34 graus, né, amperes. E agora vamos determinar a potência, né, instantânea absorvida pela resistência. Então aqui nós teremos o seguinte, que a potência instantânea, né, absorvida pela resistência será igual. Nós sabemos que nas aulas teóricas nós aprendemos que a potência instantânea absorvida pela resistência é igual a tensão vezes a corrente que passa pela resistência, né, multiplicado por 1 mais cosseno, né, de o quê? De 2 vezes, aqui teremos ômega t mais o gama. Então este gama é o nosso ângulo da tensão, né? É o nosso ângulo da tensão. Então isto significa, vamos fazer a substituição. Então teremos que a potência instantânea absorvida pela resistência, a nossa tensão aqui é igual a 100, né? Temos aqui o valor de 100, a tensão, 100 no ângulo 0 vezes a corrente. Corrente também temos aqui 10 no ângulo 0, então vezes 10. Então isto vai passar a multiplicar, porque aqui teremos 1 mais, né? Aqui vamos ter cosseno de quê? 2 vezes, né? Aqui ômega t. E agora nós temos que saber qual é o ângulo da tensão. Então a tensão está aqui, tem um ângulo 0, então aqui será 0, né? Então a nossa, chegaremos aqui. Então após ter chegado aqui, vamos fazer essa multiplicação, né, da potência, e nós teremos o seguinte, né? Então ficaremos com isso será igual ou seja, a potência na resistência, né, absorvida pela resistência instantânea será igual a 1000, né? Aqui teremos 1 mais cosseno de 2 vezes ômega t. Então esta é a potência instantânea. E agora vamos determinar a potência, né, também instantânea absorvida pela indutância. Teremos que a potência, né, instantânea absorvida pela indutância, isso será igual ao quê? Também pela fórmula nós sabemos que fórmula, né, diz que é igual a corrente vezes, aliás, a tensão vezes a corrente que passa pela indutância, né, vezes seno
de quê? De 2 vezes, né? Aqui teremos ômega T mais o ângulo da tensão. E agora vamos fazer a substituição nesta fórmula. Então aqui nós vamos ter o seguinte: a tensão, né, que é igual a 100 no ângulo 0 vezes a corrente, né? Então, vezes a corrente. Então, a corrente que passa pela indutância é igual a 26,53, né? Então, que é a parte real, né? Que é a nossa parte real, que é 26,53. Então, nós vamos colocar aqui 26,53. Então, aqui teremos seno de... Então, o ângulo da tensão nós sabemos que é igual a 0. Então, aqui nós teremos seno de 2 vezes ômega T, né? Este será o valor. E agora vamos multiplicar aqui 100 vezes 26,53. Teremos que a potência, né, instantânea absorvida pela indutância, isto será igual. Então, multiplicando aí, isto vai ser igual a 26, né? Isso será igual a 26,53, ou seja, 2653 seno de 2 vezes ômega T. Então, já determinamos as potências e agora vamos determinar a potência ativa absorvida pela resistência. Então, para determinar a potência ativa absorvida pela resistência, nós temos que vir aqui, né, na potência instantânea, né, e levar este valor aqui de 1000. Então, isso quer dizer que a nossa potência absorvida pela resistência ativa será igual a 1000 watts. Então, isso quer dizer que a nossa potência, né, ativa absorvida pela resistência será igual a 1000, né, watts. E agora vamos determinar a potência reativa absorvida pela carga. Então, para determinar a nossa potência reativa absorvida pela carga, tem uma fórmula, né, que diz o seguinte: a potência reativa absorvida pela carga é igual a tensão, né, vezes a corrente vezes seno do φ, né, do ângulo φ, que é igual seno do ângulo φ. Nós sabemos que é o ângulo gama, que é o ângulo da tensão, menos o beta, né, que é o ângulo da corrente. Então, agora vamos fazer esta substituição aqui nesta fórmula, né? Então, teremos que a tensão, nós sabemos que a tensão é igual a 100 vezes a corrente. A corrente é igual a 26,35. Então, aqui teremos seno, né, de quê? Então, aqui nós vamos ter o seguinte: o ângulo da tensão aqui é igual a 0, né? Igual a 0. Então, menos da forma, o ângulo da corrente, que é o beta, é igual a menos 69,34. Então, com esse menos vai dar positivo. Então, aqui teremos 69,34, né? Aqui teremos 69,34 graus. E agora vamos calcular isso aqui. Teremos que a nossa potência reativa será igual. Aqui teremos 100 vezes 26,35, né, vezes seno de 69,34 graus. Isso vai nos dar o valor de 2653, né, volts ampere, VAR, né, VAR, que é a unidade da potência reativa. Volts amperes reativo. Então, e por fim vamos determinar o fator de potência. Então, para determinar o fator de potência, né, o nosso famoso cosseno de φ é determinado da seguinte forma: cosseno de φ é igual ao quê? Fator de potência é igual a cosseno. O nosso φ aqui é o ângulo gama menos o quê? O ângulo beta, que aqui o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, como eu já havia explicado. Então, aqui nós teremos que isso será igual a cosseno de quê? Ângulo da tensão é igual a 0 menos ângulo da corrente é igual a menos 69,34. Então, com esse menos vai dar mais. Nós aqui teremos 69,34, né, graus. E isto, nosso fator de potência aqui, né, o nosso cosseno de φ, que é fator de potência, será igual a isso. Vamos calcular aqui cosseno disto que está aqui, né? Cosseno disto que está aqui. Isso vai dar... vai ser
igual a 0,35, né, 28 ou 0,3528 atrasado, né? O fator de potência será igual a este